O próximo sábado já é outro ano, é outra década. E louvamos a Deus por este ano, pelo esforço de cada juventude e pela maneira como o Senhor nos conduziu aqui até o dia de hoje. Louvamos o Senhor pelos aperrenhos também que passamos, mas somos gratos porque realmente, como diz o versículo, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu estava meditando num texto muito conhecido, mas um texto que me ajudou muito a avançar e a compreender que realmente eu preciso prosseguir. É um texto bem conhecido, Filipenses, capítulo de número 3, versículos 12 em diante. Filipenses, capítulo de número 3, versículos 12 em diante. Está escrito assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da santa vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu meditando nesse texto, eu achei assim um pouco estranho, porque Paulo fala que ele está prosseguindo e avançando, mas no final do versículo nós vemos, diz que devemos nos contender com aquilo que já alcançamos. Eu fiquei assim meio desparafusado, como é que Paulo fala para a gente avançar e fala que está muito bom que já alcançamos, como é que ele quer que a gente avance se depois ele diz que não há necessidade de querer ir mais adiante do que aquilo que já obtemos. Mas eu comecei a entender o que mais ou menos ele estava tentando dizer, ou realmente o objetivo real porque ele estava dizendo tudo aquilo. E eu me reportei para a minha vida, para a situação de tudo que eu pensava, tudo que eu sonhava, tudo que eu almejava. Tanto é que meu apelido quando eu era pequeno é chamado de cabeçudo, que eu vivia no mundo da lua, eu sonhava mesmo. Um dos meus maiores objetivos era ser astronauta. Não alcancei, mas um dia eu vou alcançar quando eu for arrebatado, pode ter certeza. Tinha vontade de ser piloto de Fórmula 1, quem não teve, quando criança. Nunca tive vontade de brincar com boneca, graças a Deus. A única bonequinha que eu brinquei foi com minha filha quando ela nasceu. Então comecei a pensar sobre várias coisas que eu desejava alcançar, tudo aquilo que eu sonhava. Comecei pensando assim, não, eu vou por aqui, eu vou namorar assim, eu vou casar desse jeito, eu vou comprar isso. Eu já ficava imaginando, porque eu gostava de fazer coleção de carrinhos. Até hoje, Natanzinho tem, eu que ajeito os carrinhos dele, dos Hot Wheels que tem vários carrinhos lá. Eu tinha uma coleção de carrinhos, tinha um Fusquinha todo de ferro, e eu pensava, vou comprar carro tal. Era meu sonho. Não era igual o João assim, pensava em comprar uma Magnum 22, sei lá o que é, as coisas do fuzil assim, mas o cara ostenta mesmo, E depois eu me reportei e pensei assim, o que eu precisei abrir mão para que eu pudesse estar onde eu estou hoje? O que eu podia ter feito para talvez algumas situações hoje não pudesse ter passado por aquilo? E eu pensando na minha juventude e imaginando como seria a minha vida depois dos 20 anos, e hoje eu estou com 41 anos, eu imaginava ter 18 anos, e agora eu percebo que bom, que eu passei, mas agora me dá vontade de voltar a ter 18 anos. Eu queria muito ter bigode, ter barba, e depois eu percebi, que coisa eu pedi para Deus, Pensa numa coisa chata, tá tirando barba, bigode,
né? Eu pensava nessas coisas. Meu pensamento assim era, eu viajava tanto que eu pensava assim: o dia que eu tirasse carteira de identidade, eu ficaria adulto. Tanto é que eu tinha tanto anseio em ter tantos objetivos que aos 16 anos já tirei meu título de eleitor, aos 15 anos já tirei minha carteira de identidade, aos 14 já tirei meu CPF. E assim, cara, eu queria obter, eu queria alcançar, eu queria almejar muitas coisas que estavam um pouco fora da minha realidade. Eu tinha ciência disso, queria alcançar essas coisas, mas observei realmente que existem muitas coisas que eu queria ter e hoje não as possuo, porque isso não foi a vontade de Deus. E foi muito difícil reconhecer isso. Quando eu vim reconhecer que muitas coisas que eu queria não pude alcançar e Deus não deixou que eu tivesse, porque talvez eu era muito imaturo na época, ou talvez hoje eu pudesse ter algumas coisas que eu queria ter, talvez eu estaria perdido. Talvez hoje não seria nem pastor, talvez não estaria nem casado, e talvez muito menos teria filhos. Mas quando Paulo fala que na sua imperfeição, em observar a perfeição, ele consegue detectar o que poderia realmente, dentro da sua possibilidade, do que é perfeito, dentro do seu alcance, do que seria certo. Ele conseguiu almejar e conquistou muitas coisas, muito mais quando ele era Saulo. E quando eu vejo o texto dizendo que ele entende essa perfeição, e essa perfeição é a vontade de Deus, e quando ele parte a partir disso, ele consegue realmente alcançar ou conquistar muito mais coisas do que antes, quando ele considerava-se um melhor, se considerava perfeito como homem, e agora é perfeito porque Cristo está nele. Então, se Cristo está em nós e obedecemos a sua vontade, tudo se torna perfeito, maravilhoso. Mas ele fala sobre alguns princípios para alcançarmos, principalmente o que Deus quer. A primeira coisa dela, ele precisava esquecer de muitas coisas do seu passado. Há muitas pessoas que não avançam porque ainda estão presas. Há muitas coisas que aconteceram há anos atrás. Há muitos anos atrás eu me fazia vítima de uma situação familiar. Eu usava a minha família como se fossem a minha justificativa por eu não ter alcançado determinados objetivos. Eu usava a justificativa dos erros familiares para tentar, de uma certa forma, justificar os fracassos que eram pessoais e não familiares. Eu usava a situação do meu pai, usava a situação da minha mãe, usava os meus irmãos, me vitimizava porque muitas vezes eu dizia assim: bem, eu só não tenho isso hoje porque não nasci no berço, realmente um berço rico. Bem, eu estou desse jeito porque ninguém nunca me deu oportunidade. Mas eu comecei a observar que era um esforço pessoal, que eu precisava para alcançar aquilo que eu desejava em Cristo, aquilo que eu pensava a respeito das coisas divinas. Eu precisava abandonar alguns pensamentos que eu tinha da minha própria família. Volto a dizer, me vitimizando, porque se eu estou daquela forma, se eu estava naquele jeito, é porque a minha família era responsável por aquilo. E a gente sabe, meus irmãos, que a nossa família influencia muito em nossas decisões. A nossa família, ela é uma grande influência naquilo que vamos pensar adiante. E eu comecei a entender que se eu quisesse alcançar algo de Deus, não podia ficar mais na sombra das justificativas da minha família. E Paulo, ele entendia que o que ele poderia alcançar, ele não mais poderia se justificar como Saulo. Não havia mais o porquê ele dizer o que ele estava fazendo, as ações que ele estava ali cometendo, ou até mesmo alguns pensamentos que ele colocava em prática, ele não podia mais colocá-lo como Saulo. Porque, como nós lemos, ele foi alcançado por Cristo. Não havia como ele ficar na sombra do seu passado.
E quando eu pensei nisso também, eu pensei de quantas coisas realmente estão debaixo da árvore, da sombra da árvore, estamos ali. E a gente sabe que a gente precisa levantar, prosseguir, mas estamos ali reclamando. E quando eu venci as barreiras de não mais me justificar a partir da minha família, veio uma segunda ocasião. Agora, relacionamento. Eu já namorei também, gente. Luana não foi a minha única namorada, mas foi a namorada certeira que eu tive. A perfeição, a show, a top, a galisteu, show e charme, né? A Luana foi, como podemos dizer, alcancei o top dos tops, né? Como diz Gil, né? Cheguei lá. Mas eu me recordo de um relacionamento que eu tive antes de se ordenar a pastor, ainda solteiro. Eu me relacionei com uma menina lá de Belo Horizonte, uma mineira, gente fina. E a gente conversava muito. Iniciamos o namoro. E nesse início de namoro, eu tinha acabado de sair da sombra da justificativa da minha família. E entrei agora em outra sombra, relacionamento. Entrei no namoro. E no período que eu estava namorando, essa moça, graças a Deus, ela é cristã. Eu nunca abro mão disso, né? Não abro mão mesmo. Não há justificativa um cristão a achar que não tem homem na igreja e nem tem mulher. Eu sempre falo que tem sim. A grande questão é que a gente tem que ter muita paciência para esperar, né? Não ria não, caba, né? Tem que ter paciência para esperar. E nesse dia, quando eu comecei a me relacionar com essa moça, eu me envolvi muito porque eu estava bem resolvido com a família, mas eu comecei agora a entrar em outra questão que, de uma certa forma, me prejudicou emocionalmente. E essa sombra escureceu todo o meu plano e planejamento. Por isso que eu falo aqui, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós escolhemos, né? Quem nós escolhemos realmente nos relacionar. Porque o relacionamento também influencia muito na nossa vida. Influencia demais na nossa espiritualidade. Não pensemos que influencia, mas uma das maiores influências que um relacionamento pode causar é na nossa vida, na questão espiritual. E se a nossa vida espiritual ela é influenciada pelo relacionamento, e se esse relacionamento não é algo que Deus deseja, que Deus permita, ou porque a gente realmente quer fazer o que nós desejamos, pode ter certeza, se vem um declínio espiritual, as outras coisas são fáceis de serem derrubadas. É por isso que nós vemos o dia de hoje muitas pessoas não sabendo como mais se relacionar, porque estão muito frustradas emocionalmente falando. E quando termina algo que foi muito profundo, falam: homem tudo é igual, homem não presta. 6 meses depois entrou no barco. Mulher, eu vou ficar 1 ano sem beijar a mulher. Aí passam 3 meses, tá o quê? E eu enveredei pela sombra do relacionamento. Eu sabia, eu tinha convicção o que Deus tinha para a minha vida. Eu tinha plena certeza do que Deus queria para mim. Mas eu enveredei por essa sombra chamado relacionamento. E nesse período eu vi, ela também era envolvida com a igreja, glória a Deus por isso. Mas existiam algumas coisas que não batiam, sabe? Existiam algumas coisas que não se encaixavam. Haviam coisas que me faziam voltar à sombra da minha família. E algumas frustrações que eu fui tendo nesse relacionamento, em vez de me fazer avançar, me faziam regredir. Em vez de eu entender o que Paulo estava dizendo, que precisamos avançar, prosseguir, eu estava dando passo sim, mas para trás. Em vez de eu ficar olhando para a estrada que estava diante de mim, eu só olhava para o retrovisor.
Eu só enxergava retrovisor. E mesmo que fosse internamente, era o retrovisor. E aquilo ali, meus irmãos, foi me consumindo, foi perturbando o meu tempo. O namoro era um namoro saudável, em certo sentido, porque a minha carência estava sendo matada. Havia companhia, havia o abraço, havia ali as mãos dadas, mas estava faltando algo, porque eu não estava entendendo que não era o momento de Deus para mim naquele instante. Não era o que Deus queria, era a minha imaginação, porque tinha acabado de sair de algo que eu enfrentei há anos, e agora veredando por outros caminhos, e eu achava que eu estava maduro para decidir que era o momento certo de me relacionar. E durante esse tempo, meus irmãos, eu passei por algumas incógnitas, por algumas perguntas que me fazia. Rapaz, por que eu não estou alcançando? Porque todos os dias que encontrava, tinha erros meus também, tanto delas também, mas a gente não conseguia de forma nenhuma sair do lugar. E eu tinha plena convicção, o chamado de Deus na minha vida, mas estava tudo parado, estava tudo preso. Eu não conseguia dar um passo adiante com Deus, eu não conseguia me relacionar profundamente com Deus, porque eu estava também justificando a minha ausência no trato com Deus, na minha intimidade com Deus, porque eu estava dizendo que era o relacionamento que estava me impedindo de aprofundar o meu relacionamento, não com ela, mas com Deus. Isso me custou muito tempo perdido, ao ponto, meus irmãos, que quando eu percebi que eu precisava parar, que eu precisava realmente romper o relacionamento, mas eu estava muito envolvido. Estava envolvido com os pais dessa moça, estava com medo de terminar o relacionamento, porque os pais eram muito amigos meus. Jantava, às vezes almoçava. Eu não queria romper, porque eu via os meus amigos, todos eles namorando. Eu falei assim, eu não posso ficar de fora, né? Eu não podia ficar de fora. Eu não podia romper o relacionamento, eu pensando, porque eu pensava assim, poxa, mas dá para levar, a gente dá para levar. Mas eu percebi que, espiritualmente falando, eu estava fraco, estava frio. Não havia razão, muitas vezes, de eu desejar ir à igreja, porque eu estava me relacionando com a pessoa que, mesmo que fosse uma moça que amasse a Deus, mas eu entendia que não era para mim, e nem eu era para ela. E quando eu comecei muitas vezes a tomar justificativas, hoje eu vou na igreja não porque eu preciso dar atenção, hoje eu vou na igreja não porque eu preciso estudar, eu comecei a perceber que o meu relacionamento começou também a ser uma justificativa para não ter um relacionamento mais profundo com Deus. Passou-se um ano e eu venci essa barreira. E quando eu venci essa barreira, para eu tentar prosseguir, avançar, eu enfrentei a última. E a gente sempre tem enfrentado todos os dias. Eu enfrentei a última, que para mim foi a mais difícil. Negar quem eu era. Eu fazia faculdade de matemática, tive que abandonar a faculdade de matemática para seguir o chamado. Eu dizia, Senhor, eu não vou fazer isso não, porque eu não vou desperdiçar meu tempo com isso. Né? Eu estou novo, tenho muita coisa aí para dar, eu estou no auge da minha virilidade, masculinidade, e achava que era isso, né? Auge da juventude, cabelão, tudo mais, magrinho, era cabeludo, rapaz, você toma cuidado. E estava no auge da minha juventude, cara. Eu estava, tipo assim, se me colocasse numa Ferrari, eu acelerava 200 por hora, não temia nada. Tinha um bigodinho bem fininho, igual de latino, na época quando cantava magrinho, era o tempo de vocês não, é o tempo de João, não, né? Demétrio, né, Demétrio? Não é no seu tempo não, né? Eu tinha que vencer a última barreira, e me vencer era muito difícil, porque eu tinha já alguns preconceitos comigo mesmo, eu tinha muitas coisas já definidas,
certas, porque a família, de uma certa forma, por não entender, me prejudicou porque eu usava, em vez de usar minha família como algo de benefício para mim, mas eu tentava justificar os meus fracassos porque minha família era culpada. E eu percebi que não era minha família, era logo eu. Aí veio um relacionamento. Eu entendi que aquele relacionamento, mesmo que não fosse realmente algo de Deus, e mesmo assim vivíamos em adoração ao Senhor, e eu comecei a justificar os meus erros por causa do meu relacionamento. E eu percebi que não era o meu relacionamento, era eu. E quando me deparei a uma decisão de tomar, largo faculdade para servir a Deus, o chamado, ou continuo, termino a faculdade e depois eu vou ver o que vai acontecer. E existiam vários dilemas. E quando eu percebi que eu não precisava neste momento agora lutar contra mim, mas eu precisava aceitar o que Deus tinha para a minha vida, porque muitas vezes nós achamos que Deus está agindo, Deus está permitindo, de acordo com o nosso conceito. E eu percebi que o chamado de Deus nos confronta. Quando Deus nos chama, Ele vai confrontar as nossas ideias, vai confrontar os nossos relacionamentos, vai nos confrontar na família, Ele vai nos confrontar com os nossos desejos. Enquanto eu não percebia isso, eu ficava parado no mesmo lugar, eu não progredia, não avançava. Tudo que vinha na minha mão não dava certo. Eu trabalhava também, trabalhava na capelania, dava aula, mas nada progredia. Porque eu estava achando que tudo aquilo, por mais certo que pudesse estar, eu comecei a perceber que nada dava certo. É como o Êxodo capítulo de número 1, que o povo de Israel prosperava no Egito, mas era escravo do Egito. Então o povo de Israel achava assim, está tudo certo, Deus está nos fazendo prosperar. Mas que prosperidade é essa que o povo era escravo? É como dissesse assim, eu tenho muito dinheiro, então Deus está abençoando, mas isso não é sinal, isso não é afirmação de que Deus está nos querendo em determinada área, ou viver determinados relacionamentos, ou até mesmo querer justificar os nossos erros por causa de fulano ou ciclano. Eu precisava tomar uma decisão naquele momento. Ou eu prosseguia na minha vida profissional, ou eu entendia que Deus naquele momento, eu digo eu, tá gente, é uma questão minha, Deus estava me chamando naquele momento para exercer um ministério. E isso foram 2 anos assim, não foi 1 ano não. Foi muito difícil, porque eu estava lutando contra mim naquele momento. Estava lutando contra as minhas habilidades, estava lutando contra os meus planos, estava lutando contra aquilo que eu pensava, tudo que eu conquistei, tudo que idealizei, mas eu estava entendendo que tudo que eu estava fazendo ainda não era Deus ali, era o André. E você já parou para pensar que tem muitas coisas porque nós não prosseguimos, nós não avançamos, porque nós não temos entendendo o que Deus quer na nossa vida? Pode ter certeza que muita gente vai chegar em 2021, vai falar assim, olha, eu não estou conseguindo nada em 2021 porque 2020 me prejudicou. Tem muita gente que vai usar coronavírus como justificativo do seu fracasso. Tem gente que vai usar situações que aconteceram nesse ano, 2021, se Deus assim permitir, como se fosse assim, eu sou vítima. Eu fui golpeado. Eu fui praticamente, me deram uma rasteira. Eu estou desse jeito porque está acontecendo isso. Eu estou dessa forma porque isso ocorreu. Mas o que Paulo está dizendo? Nós vamos ter que abandonar muitas coisas do passado, gente. Nós vamos ter que abrir mão de muitas conquistas que fizemos. Isso é fácil? Não é fácil. Às vezes, é claro, eu não estou generalizando aqui, mas tem muita gente que poderia ter condições de avançar, mas se justificam com a doença. Tem muita gente que poderia ter avançado, mas estão presos. É como o touro que está praticamente cercado por
um arame. Um baita de uma força, mas ele enxerga o arame e fala: eu não vou passar aqui, porque essa é uma barreira para mim. Paulo está dizendo aqui que vamos ter que esquecer o passado. E esquecer o passado é abrir mão de muitas coisas. É a gente entender que o que Cristo está nos chamando não está atrelado ao que nós fizemos. Se é um pecado, ok, qual é o caminho? Arrependimento. Para prosseguir. Beleza? Se eu preciso ver que o que eu estou fazendo realmente não está dando certo, peraí, deixa eu buscar a orientação de Deus aqui para saber por que isso não está dando certo. Se é para perseverar ou se é para eu decidir largar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, para a gente decidir, precisamos tomar uma decisão muito certa. Porque ninguém avança debaixo de justificativa. Ninguém avança se for vítima. Porque vítima fica sempre recuado. Nunca avança porque sempre está temendo. Nunca quer alcançar porque ela está totalmente acuada. E o que Paulo está dizendo, Senhor, eu precisei esquecer as coisas do meu passado. Eu precisei entender que eu não sou mais Saulo. Eu preciso entender que aquele homem já não existe mais. Então eu não posso agora em diante querer justificar a minha vida porque eu fiz coisas. Eu preciso prosseguir. Eu preciso avançar. E eu fiz um avanço. E qual foi esse avanço? Entender que eu precisava abrir mão de muita coisa que eu conquistei. E eu entendi que não foi Deus. Deus permitiu, mas não me deixou ir muito mais além, porque ele foi assim: eu vou deixar o Andrezinho ir até aqui, para ele ver o que ele está fazendo não é da minha vontade. Então vou deixar ele ir. Mas quando chegar aqui, vai ficar tudo travado. Ele não vai crescer mais, não vai conquistar mais nada, vai virar um camarada medíocre. E foi assim que Deus fez na minha vida. Ele me permitiu ir até a mediocridade. Eu fui medíocre até o dia em que eu decidi abrir mão para que eu pudesse avançar. E quando eu entendi isso, eu avancei, dei o primeiro passo. Só que, gente, que quem avança não pode ficar olhando para trás, não. É como está escrito na palavra de Deus: quem põe a mão no arado e olha para trás, ele não está apto. Se eu coloco a primeira marcha, meu filho, pode ter certeza, se eu coloco a segunda, a terceira, a ré não vai entrar, não. Quem dirige sabe. Se foi para a primeira, para a segunda, você pode engatar a ré pode até pegar, mas não vai dar ré do mesmo imediato, não. Ainda mais se for carro automático, aí pronto, aí tá perdido. Jovens, nós vamos chegar em 2021, se Deus permitir. Agora, não vamos usar 2020 como se fosse justificativa do porquê nós não estamos avançando. O que Deus está falando para nós nessa noite é que existem algumas coisas que realmente vão precisar ficar em 2020. E elas vão ter que ficar em 2020. Porque 2021... nós estamos mudando de década. E por mais que seja difícil chegar a 2021, precisamos tomar alguma decisão hoje para que possamos avançar. Às vezes é um relacionamento, às vezes realmente é o compromisso de nós nos ajustarmos à família, o compromisso de não sermos mais vítimas, mas entendemos que precisamos fazer, que precisamos decidir. Se estamos no erro, no pecado, não é momento de a gente ouvir onde vai dar, é parar ali mesmo, se arrepender para alcançar a misericórdia. Isso é avançar. Se a gente vê o hino Castelo Forte, não sei se fala em memória, não sei se é a terceira ou quarta estrofe, que fala que se precisar perder filhos e mulher, eu vou ter que perder por causa de Cristo. Isso não é fácil.
Ah, pastor, mas não está dando certo. Então, meu filho, vai orar mais. Não decida antes. Vá até, veja onde vai dar. Porque é muito fácil dar o primeiro passo. Agora, o mais difícil é dar o segundo e continuar dando o terceiro, o quarto e o quinto. O que Paulo está dizendo aqui é que não é que eu julgo haver alcançado, assim, não é que eu sou bom, não sou o cara, que eu sou bam. Mas se eu, para avançar, preciso esquecer meu passado, eu vou esquecer. Se é para eu tomar a decisão de que agora eu vou ser Paulo e não Saulo, então eu vou tomar a decisão de ser Paulo. Eu não quero saber mais do que foi Saulo. Porque a maior briga que Paulo tinha com ele mesmo não é porque ele foi Saulo, por causa ele brigava contra a sua própria natureza pecaminosa. Ele entendia isso perfeitamente. É claro que a nossa briga não é com o nosso passado. A briga que nós temos é com nós mesmos. E esse foi o último estágio que eu tive que vencer. E até hoje eu tento vencer. Mas quando eu compreendi qual era a boa, perfeita vontade de Deus, e eu precisei tomar muitas decisões que me machucaram, porque estava contrariando o meu querer, que me feriram, porque estava contrariando os meus planos. Mas quando eu entrei na vereda da vontade de Deus, meu filho, foi igual o quiabo. É igual escorregar naquela lona que você joga sabão. Foi igual escorregar. De vez em quando tinha umas pedrinhas no meio que você machuca, mas você chega até o final. Então, jovens, eu não sei que vocês vão precisar vencer, mas é hora de decidir. Nesse negócio de vai racha não, ou vai ou vai. E outra coisa que eu quero falar, Deus não tem parte com covarde não. Se a gente lê Juízes 6, quando Gideão é chamado, uma das primeiras coisas que Deus pede para destruir é o altar da casa do seu pai. Um altar que foi erigido para Baal. Deus falou, você vai destruir primeiro o altar da casa do teu pai. O que ele estava dizendo, você vai ter que agora romper com alguns erros familiares, para você tomar a decisão certa. E depois sai o povo. Aí fala só que tu vai mandar embora os covardes, porque o negócio comigo é com covarde. Se a pessoa, observe bem que ali Deus não exige guerreiros. Se você lê Juízes 6, Deus não exigiu pessoas habilidosas em espada, nem em escudo, nem em flecha. Deus exigiu pessoas corajosas. Deus não está nos exigindo se a gente sabe mexer com espada não, caba. Deus não está nos exigindo se a gente sabe mexer com flecha, com arco, com arma. Ele está perguntando se somos corajosos o suficiente para enfrentarmos as coisas que estão diante de nós. E foi isso que ele fez. E outra coisa que ele faz à prova é que ele não queria pessoas, homens displicentes. Aí Deus falou, Gideão, o negócio é o seguinte, quem levar a água, a mão, pegou a água à boca, você vai deixar. Mas aqueles que se ajoelharem e lamberem a água, pode mandar embora. Deus não quer que sejamos displicentes. A única coisa que Deus exige é tomarmos a coragem de tomar decisões da sua vontade. E a pergunta que eu faço, será que estamos dispostos a isso? Ou vamos ficar nos vitimizando, nos justificando, porque estamos assim, porque, coitado, eu sou fraco, pobre e nu. Você pode ver que todos os homens que foram chamados justificaram. Eu sou fraco, eu não sei falar, eu sou menino. Aí Deus só dando lapada. Acho que mandou. Eu não estou preocupado se você tem língua pesada não, Moisés. Eu estou te mandando ir, alma cebosa. Ô Senhor, eu sou um menino. Jeremias, não estou perguntando se você é menino não. Eu estou mandando você ir, rapaz. Ô Senhor, eu não sou igual a Moisés. Eu não quero saber não, rapaz. Você é forte e corajoso. Agora a pergunta que eu faço, será que estamos dispostos para avançar e prosseguir? Estamos dispostos a tomar essa decisão? E eu quero finalizar, gente. Essa história, eu sou apaixonado por essa história. Eu sou apaixonado por essa história.
Eu amo a história desse rapaz chamado Robson. Ele é chamado, quando era pequeno, de Zé Ninguém. Era um moleque pequeno, um menino, calça rasgada. Na verdade era uma calça, não era calça, era uma bermuda que era a calça. Vocês já fizeram muito isso, né? Que aquela calça começa, você corta, aí fica tudo desfiando, né? Aí aquele chinelo havaiana, que quando perde aquele copozinho dele, você vai lá e enfia o prego, né? Já fizeram, né? Pobreza. Aquela camisa que ele sempre andava era a camisa que foi do primo, sei de quem, foi de doação, todo desbotado. Ele foi para a escola. Quando o primeiro dia que ele chega na escola lá, ele tinha saído de um bem pobre, os pais se mudaram e foram para uma cidade. Aí chega lá todo pobrezinho, coitado. Levava o material da escola na sacola de supermercado. Vocês já fizeram isso? Já levei várias vezes para a escola um material na sacola. Eu levava na sacola, né? Porque na época era quichute que eu andava, não é do seu tempo não. Não ria não, que não é do seu tempo não, cara. Andava de quichute, né, João? Uhum. E foi para a escola. Aí quando chegou lá, a infeliz a professora olhou para a cara dele e já discriminou de cara. Porque a maioria dos alunos lá já era, mesmo que era uma escola pública, mas era um pessoal de um nível financeiro um pouquinho melhor, ele era o mais pobre da sala. Aí quando ele entra na sala, que na época, era a segunda série, né, hoje é segundo ano, e chegou ali, olhando para o professor assim. Aí quando for para a sala dos professores, a professora faz um comentário muito infeliz. Rapaz, tem um menino da minha sala que é um Zé Ninguém. Só que tinha entrado um coleguinha da sala dele e ouviu que estava falando do Robson. Aí esse coleguinha chegou no meio de todos e falou assim, a professora falou que vai ser Zé Ninguém. E a professora, por mais que queria chamar ele pelo Robson, falou assim, Robson, e desprezava Robson. Aí o pessoal, é o Zé Ninguém, é esse mesmo. Está aí, Robson? Estou aqui, professor. E toda vez, foi para a terceira série, na época quando a professora era a mesma, até a quarta série. Né? Acho que na época até quinta série, se bobear, a gente tinha a mesma professora, se não me faz memória. E era Zé Ninguém. O apelido dele era Zé Ninguém. Ninguém mais conhecia como Robson. Ninguém chamava ele mais de Pelé, né? Antigamente, ninguém sabe o nome de Pelé. Alguém sabe o nome de Pelé aqui? Edson Arantes Nascimento. Mas quem que conhecia? Pelé. E quando ele passou esse tempo todinho sendo chamado de Zé Ninguém, Zé Ninguém, Zé Ninguém, toda a escola só chamava de Zé Ninguém. E ele contando, ele disse que um dia a mãe chegou e estava chorando, porque era bullying, né? A mãe perguntou, o que foi, meu filho? Mãe, o pessoal só me chama de Zé Ninguém, Zé Ninguém, Zé Ninguém, e agora? A mãe dele, ele falou que a mãe dele falou assim, meu filho, não queira ser vítima e nem se justifique. Vai e lute que você quer, porque Deus é contigo. A mãe só falou isso. E a mãe sempre fala, vai porque Deus é contigo. E ele entendeu que quem iria traçar o caminho para ele não eram as pessoas, nem o que as pessoas diziam, mas era a vontade de Deus e sua determinação em alcançar os seus objetivos. Ele foi para a segunda série, na época a segunda série tinha um curso técnico, hoje não tem mais o ensino médio, né? Antigamente segundo grau, mas tinha um curso técnico no segundo grau. Aí ele fez um curso de enfermagem e passou-se muitos anos. Quando passou muitos anos, essa professora que tinha apelidado Zé Ninguém teve um problema cardíaco. E ela fez um diagnóstico, fez os exames e constatou que ela precisava passar por uma cirurgia de coração. E essa professora estava muito temerosa, estava assim muito aflita, porque não queria morrer. Aí ela perguntou, o médico, quem é o melhor cardiologista? Ele falou assim, olha, é fulano. Fulano é o melhor cardiologista, só que ele está aqui, ele está na França fazendo um curso. Mas ele volta. Aí esse médico entrou em contato e falou assim, olha, essa professora te quer. Ele falou assim, não, eu vou. Só que é o seguinte, você faz todo o procedimento,
dá anestesia, e eu já chego lá para operar, fazer a cirurgia dessa professora. Beleza. Aí ele tinha acabado de chegar de viagem, fez todo o procedimento de higienização, enfim, e já pegou a professora lá no leito, na sala de cirurgia. Ele fez a cirurgia. Aí um médico que fez os exames dessa professora falou assim: olha, você vê, o doutor, ela disse que estava com medo de morrer, estava com medo de ficar cega, estava com medo de não querer andar, disse que ela estava com medo de tudo. Aí o médico disse: não, fica tranquilo, aqui desenrola. Demorou 7 a 8 horas, deu tudo certo, e ela foi para o apartamento. E quando ela foi recobrando, ela percebeu que ela não morreu. Conseguiu discernir as cores, mexeu os pés, mexeu as mãos, ouviu, falou. E ela falou: opa, não estou morta, não estou cega, não estou muda, não estou surda, está perfeito. Só que deu um pane nela. E ela apertou o quê? Aquela campainha. Pi, 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 pi. A enfermeira chegou: o que foi, moço? O que foi? Pelo amor de Deus, manda chamar o médico agora. Manda chamar o médico agora. A enfermeira corre. Graças a Deus, o cardiologista estava de plantão e veio correndo com a enfermeira. Aí o médico chegou assim: está tudo bem, minha senhora? O que está acontecendo? O procedimento foi um sucesso, você está aqui viva, deu tudo certo, agora é só você seguir com a dieta, você seguir fazendo tudo direitinho, mas o que está acontecendo? Me diga. Ela, emocionada. O médico: não pode o tempo que durar. Médico, por favor, eu quero saber seu nome, porque eu vou espalhar para todo mundo que o senhor é o melhor cardiologista do mundo. O médico olhou para a cara dela: eu sei, professora, você não lembra de mim não, mas eu vou me apresentar. Muito prazer, meu nome é Zé Ninguém. O que ocorre com isso, gente? É que o Robson entendeu, para ele ter conquistado o que conquistou, não eram as palavras, não é porque ele foi vítima da pobreza. Ele não conquistou ser médico, um doutor cardiologista, e fez aquela operação, não porque ele nasceu em berço de rico, ou recebeu toda e qualquer instrução, mas ele compreendeu que não eram as palavras que o tornariam quem ele era, mas ele precisou tomar decisões de abandonar um passado e dar um passo e prosseguir nesse passo. Eu conheci ele pessoalmente e disse: André, eu tive que tomar tantas decisões, vários momentos aquelas palavras soavam nos meus ouvidos. Muitas vezes eu olhava para minha família e, querendo fazer alguns cursos, eu falava assim: minha família nunca vai ter dinheiro para pagar os meus cursos. Mas eu entendi que para conquistar o que eu queria, não ia depender se eu era apenas filho de sicano. Eu entendi naquele momento, para que alcançar o meu tão desejado sonho de ser médico, eu, em primeiro lugar, precisava de Deus na minha vida. Precisei deixar o passado. E ele citou o quê? Filipenses 3. Ele falou assim: André, eu não julgo ter alcançado a perfeição na minha vida, mas uma coisa eu precisei fazer, como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele disse: André, eu precisei avançar, e o meu avanço foi esse: eu vou alcançar o objetivo. E ele prosseguiu, ele falou assim: quando eu entendi que eu prossegui, eu entendi que eu não podia mais parar. Eu engatei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e eu não podia mais parar e para engatar a ré. A minha marcha tinha 12 marchas, mas eu seguia nessa marcha. Eu precisei prosseguir. E ele falou assim: não foi fácil, assim como eu entendo que não foi fácil para Paulo, mas eu precisei prosseguir para o alvo, para o prêmio da santa vocação de Deus em Cristo Jesus.
Isso, meus irmãos, eu estava lembrando, quando fui chamado, eu estava lembrando dessa história e lendo, quando eu estava lendo esse versículo, lembrei dele. E eu quero terminar dizendo que, na verdade, se observarmos bem, nós já alcançamos o que é o mais difícil na humanidade: confessar Jesus como Senhor e Salvador. Porque é uma luta muito interna, mas isso já alcançamos. E agora o que falta? O que falta para nós, se Deus nos permitir para 2021, é que não fiquemos vítimas da nossa preguiça, do nosso eu, mas que possamos avançar, prosseguir para o alvo. Porque as coisas celestiais são maravilhosas. Isso não depende apenas de pessoas. Precisamos depender de Deus e procurar saber o que Ele quer para nossas vidas. É entender, eu vou ficar agora escravo sempre, eu vou ficar submetido, ou vou tomar uma decisão de seguir e prosseguir. Essa é uma decisão sua. Não é decisão dos seus pais. Não é decisão de amigos. Não é uma decisão de um relacionamento. Ter comunhão com Deus é uma decisão muito pessoal sua. Não depende de pastor. Não depende de mãe. Não depende de pai. E muito menos depende de amigos. Depende de você. E se hoje você decidir se relacionar muito bem com Deus, pode ter certeza, você já está dizendo: não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu decido esquecer daquilo que está no passado, para tomar a decisão de avançar e prosseguir para aquilo que Deus tem para mim. Eu tenho plena certeza que muitos que estão aqui não foram chamados, talvez, para serem pastores ou missionários, ou diáconos, ou presbíteros. Mas uma coisa eu tenho certeza: que Deus nos chamou para uma grande obra. O que estou dizendo aqui não são títulos, gente. De repente Deus não te chamou para ser pastor, um título de pastor, mas te chamou para pregar o evangelho na tua profissão. De repente Deus não te chamou para carregar um título de missionário ou missionária, mas Ele te chamou para pregar o evangelho aonde você estiver. De repente você não sabe cantar e precisa de fazer uma aula de canto com o pastor Enilson. Canta pra caramba, né? E se você estiver me ouvindo, pastor Enilson, vai aprender a cantar. Mas Deus te chamou para você avançar na área que Ele te colocou. Quer seja pedagógica, quer seja, enfim, advocacia, historiador, quer seja musicista, quer seja, enfim, policial, ou o que mais aí? Qual profissional? Na área de computação? Eu não sei, mas Deus te chamou para fazer diferença. Isso não depende de pessoas, depende do teu relacionamento pessoal com Deus. Então, meus amados, se tem que esquecer o passado, toma a decisão de esquecer agora. Porque enquanto isso não for resolvido, você nunca terá a chance de avançar e muito menos você vai prosseguir. E muito menos vai entender qual é a vocação de Cristo. Você nunca vai entender. Mas se hoje você decidir, pode ter certeza de uma coisa: você vai experimentar coisas que você nunca pensou, vai alcançar coisas que nunca desejou. Os seus pés hão de chegar em lugares que você nunca planejou, e suas mãos hão de receber coisas que você nunca pediu. Os seus olhos enxergarão lugares que não tem como mensurar. Mas uma coisa é certa: decida hoje. E se você tomar essa decisão, a decisão do querer de Deus, você vai ver o que é bom, o que é perfeito e o que é totalmente agradável. Isso vai aliviar o teu coração, vai aliviar a tua alma e vai lhe fazer, meus irmãos, mais do que vencido, porque já somos em Cristo Jesus. Amém? Amém? Bora prosseguir? Bora avançar?